Pai proíbe filha de namorar. Ela desobedece e a reação dele deixa todos apavorados. Seja bem-vindo ao canal A Sua Melhor História. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. O pai de uma jovem e doce menina chamada Luísa foi a vida toda como muitos pais, extremamente protetor e linha dura, ainda mais se tratando de uma filha única. Ele não deixava a garota chegar tarde em casa e sempre a educou de maneira rígida. E quando Luísa quis fazer faculdade, seu pai fez apenas um pedido: que não namorasse durante o período dos estudos. Na época, Luísa revirou os olhos e sabia que ele estava apenas sendo super protetor. Ela tinha um ótimo relacionamento com seu pai e pretendia cumprir sua ordem, já que não tinha intenção de conhecer ninguém. Mas ao ver Murilo andando pelos corredores, seu corpo estremeceu. Ela apreciava a natureza quieta dele e sua determinação. Sabia que seria alguém que iria ajudar a alcançar seus objetivos. E quando sua breve amizade logo se transformou em um romance, ela estava tão feliz quanto estava cheia de culpa. Sua mãe era sua melhor amiga. Elas contavam todos os segredos uma da outra quando se reuniam para tomar um café, assistindo a um programa de TV. Faziam isso quase todos os finais de semana, com uma espécie de ritual. Luísa nunca guardou os segredos de sua mãe, mas sabia que seu inocente romance iria transformar seu pai em uma fera. E às escondidas, os dois pombinhos levaram por quase 2 anos. Mas em um determinado momento sabiam que não poderiam mais esconder essa relação, principalmente com o pedido que Murilo estava prestes a fazer. Ele era perdidamente apaixonado pela jovem menina e já tinha planejado sua vida inteira com ela. Sentia que ela era sua verdadeira alma gêmea. Escolheu uma linda noite estrelada e convidou Luísa para um passeio. Ela estava tão feliz que nem poderia imaginar o que viria a seguir, mas ficou confusa quando Murilo parou de andar e se virou para encará-la. Seu rosto não conseguia esconder a ansiedade e preocupação que ele estava. Ela perguntou se estava tudo bem com ele ou se ele estava passando mal. Nesse momento, ele se ajoelhou no meio da rua, soltando seu belo e ensaiado discurso. Eu sei que estamos namorando apenas 1 ano, mas estou perdidamente apaixonado por você. Não posso esperar nem mais 1 minuto para começarmos a planejar a nossa vida juntos. E nessa hora, um misto de emoções tomou conta de Luísa. Ela não conseguia parar de chorar e rir, enquanto dizia repetidamente, sim. Olhava para o lindo anel de noivado que Murilo havia colocado em seu dedo e sabia que aquele relacionamento não poderia mais ser um segredo. Entretanto, ele vê que a expressão de sua noiva vai se esvaindo aos poucos e logo pergunta: você está pensando em seus pais, porque não posso conhecer eles? Luísa fica envergonhada e abaixa a cabeça, respondendo que logo tudo iria se resolver e todos iriam estar juntos no fim de semana seguinte. Resolveu contar o grande segredo, acompanhada de bolo, café e seu programa favorito na TV. A jovem sabia que precisava primeiro contar a grande notícia para a mãe, já que essa sempre foi mais compreensível e apoiadora. Luísa interrompe a tarde agradável e começa esclarecendo que nunca teve a intenção de magoar seus pais. Porém, não pôde se controlar. A mãe dela já começa a ficar nervosa e pergunta o que havia de errado com a menina. E após revelar seu grande segredo e contar como estava apaixonada por Murilo, a senhora fica em choque e pede à filha para começar do início e contar tudo detalhe por detalhe. À medida que as palavras iam saindo da boca de Luísa, a mãe percebeu que seu marido havia cometido um erro fatal ao proibir qualquer namoro. Afinal, ela nunca tinha visto a filha tão feliz. O noivo parecia ser um excelente rapaz. Quando Luísa terminou, sua mãe tinha lágrimas brilhando em seus olhos. Está preocupada? A jovem pergunta se ela havia magoado tanto assim, mas para sua surpresa recebe a resposta de que aquelas eram lágrimas de felicidade, já dizendo para marcar um grande jantar com o tal homem. Ao saber disso, Murilo conta que mal poderia esperar pelo grande momento, e juntos os dois já começam os preparativos para o grande dia. Porém, quando o pai da jovem fica sabendo disso tudo, ele fica furioso. Ele disse à filha para não namorar e agora ela estava noiva. Estava agoniado e não conseguiu dormir à noite, tendo que esperar pela manhã do dia seguinte para assimilar e aceitar o jantar.
Afinal, ele mais do que ninguém estava curioso para descobrir quem era o noivo de sua filha, dentro de seu grande e luxuoso escritório. O pai tentou usar as ferramentas que tinha à sua disposição para procurar informações de Murilo, até mesmo olhar se possuía uma ficha criminal. Finalmente havia chegado o dia do jantar. No momento que Murilo entrou na sala de estar com Luísa, segurando a sua mão e se apresentando aos pais, o poderoso e mal encarado homem começou um grande questionário, perguntando para o noivo quem ele era, de onde ele veio e o que sua família fazia. Murilo estava limpo e não parecia um criador de casos. Tentou falar sobre suas realizações pessoais e profissionais, mas foi interrompido pelo pai sem paciência, exigindo que queria informações sobre sua família e recebe uma dura resposta. Minha mãe faleceu quando eu era jovem e meu pai me criou sozinho. O pai da noiva ficou triste com isso, mas continuou. Conte-me sobre seu pai. O rapaz queria causar uma boa impressão e sabia que sua resposta não era o que o pai de Luísa queria ouvir. Ele começou a falar e pôde ver que o pai dela não estava preparado, pois o jantar já estava estragado antes de começar. Sem hesitação, Murilo disse: Senhor, eu sinto muito, mas meu pai não gosta que eu fale sobre o seu trabalho. Você terá que esperar para perguntar a ele você mesmo. Com a vaga resposta, o pai da jovem menina já começava a se perguntar que tipo de trabalho esse homem teria, ficando com uma grande suspeita durante toda a noite. Ele tentava arrancar informações de Murilo durante a refeição, mas delicadamente e de maneira respeitosa ele conseguia se esquivar. Mas isso deixava o homem frustrado e fez com que ele perdesse a paciência, batendo na mesa e gritando: Como você pode se casar com alguém que não quer nos contar sobre sua família? O que Murilo está escondendo? Fale, rapaz, quais são as suas reais intenções aqui? Luísa ficou totalmente chocada com o comportamento de seu pai. Nada justificava a explosão do homem. Ela falou que seu noivo não devia uma explicação e que ele devia parar de procurar coisas que estão erradas. Isso gerou um grande mal-estar na mesa e uma resposta ainda mais dura do pai. Como você ousa ser tão rude comigo? Murilo já teve um impacto negativo suficiente. Eu proíbo você de se casar com ele. E nesse momento o casal levantou da mesa e começou a caminhar em direção à porta, deixando o pai ainda mais irritado. A filha disse que não dependia dele para se casar e que poderia se virar sozinha, renunciando a todo o dinheiro que a família iria dar para uma grande festa de casamento. Ela falou também que Murilo agora era o único homem em que ela confiava, deixando seu pai totalmente desconfortável. A mãe dela, que havia tentado defender o jovem rapaz a todo momento, olha com uma expressão de desgosto para o marido e diz: Tudo o que eu pedi a você esta noite foi para ter uma mente aberta, e se perdermos nossa filha agora devido à sua natureza teimosa. A partir desse dia, a família perfeita agora havia se despedaçado de vez, e o homem estaria sozinho dali em diante. Ele levantou-se cedo e foi trabalhar. Quando chegou ao escritório, a única pessoa que havia chegado era o faxineiro, que sempre chegava antes dos outros funcionários. Nesta manhã, o faxineiro viu o rosto do chefe e soube imediatamente que o homem estava preocupado. Ele parou o que estava fazendo e perguntou: Senhor, o que há de errado? Ao longo de décadas, os dois homens se falavam brevemente. O pai de Luísa apreciava seu trabalho árduo e sua confiabilidade. Ele olhou para o faxineiro e disse: Você tem filhos? O rosto do pobre funcionário se abriu em um sorriso e a resposta veio de maneira quase imediata: Sim, senhor, eu tenho um filho do qual me orgulho muito. O pai de Luísa logo retruca, querendo falar sobre os seus problemas e buscando desesperadamente um conselho. Tenho uma filha e até ontem à noite eu também estava orgulhoso dela. Então, na noite passada, conheci o noivo e pela primeira vez eu não confiei nele. O que eu posso fazer? Estou tentando proteger a minha família, mas agora minha esposa e minha filha não falam comigo. O faxineiro então põe a mão em seus ombros e com um sábio olhar responde que depois que nos tornamos pais, tudo o que fazemos em nossas vidas é por nossos filhos, mas que em um determinado momento da vida devemos entender que as pessoas que um dia foram pequenas crianças tornaram-se adultas, sendo responsáveis pelas próprias decisões e merecendo a nossa confiança. O pai de Luísa se sentiu extremamente consolado e agradeceu ao seu fiel funcionário pelo conselho. Ao acabar seu expediente, ele tentou ligar para sua esposa e filha, mas ninguém atendeu. Ele começou a ver como a sua vida seria vazia e solitária sem as duas pessoas preferidas no mundo.
Ele jurou fazer as pazes com sua família e não iria descansar até que fizesse isso. Ele odiava se sentir tão distante de sua esposa e filha. O que ele teria nessa vida se não fosse sua família? Ele tentou comprar presentes para elas e fazer reservas em restaurantes, mas nenhuma das duas apareceu até o dia que, dominado por suas emoções, resolveu bater na porta do quarto de sua filha. O pai estava apreensivo, mas resolveu arriscar a sorte e ficou extremamente alegre ao ver que sua querida filha abriu a porta. Ele levou uma pequena bandeira branca e sinalizou paz, que logo foi aceita por Luísa para que dessa forma eles pudessem conversar de maneira amigável, sem imitar o desastroso jantar de antes. Ele entrou no quarto, que era repleto de troféus da época da escola. Viu também todos os brinquedos de infância, lembrando da época em que tudo era mais fácil, com ela sendo uma pequena menina. Sabendo que não poderia adiar mais aquela conversa, ele se virou para encará-la e começou falando que havia cometido um erro terrível, que foi uma grande surpresa para Luísa. Ela nunca tinha visto seu pai admitir um erro ou ao menos falar em tom de voz baixo e calma. O pai continuou falando: quando você era menininha, trabalhei para uma fábrica de roupas. Eu e sua mãe vivíamos de salário mínimo, mas voltar para minha família não tinha preço que pagasse. Era isso que me motivava todas as manhãs. Um dia, sem avisar, a fábrica nos disse que estavam fechando. Eu estava em pânico total quando voltei para casa naquela noite. Contei à sua mãe e nós dois choramos. Estávamos tão assustados porque não sabíamos como te sustentar, mas logo tive coragem e consegui abrir minha própria empresa, fazendo grande sucesso e conseguindo proporcionar a vida que você tanto merece. Luísa não conseguia dizer uma palavra, nunca tinha ouvido essa história, de como seus pais fizeram de tudo pela felicidade e conforto dela. Agora ela entendia que mais nada importava para seu pai do que sua família. Por ela, ele engoliria todo o orgulho do mundo e admitiria todos os erros, somente para ver todos em sua volta felizes. Resolveu então perdoar o seu pai, mas ainda falando que não esqueceria aquele jantar e que ele deveria dar uma chance para conhecer Murilo. Destacou também que não iria receber qualquer dinheiro da família para ajudar no casamento, que aquilo seria um projeto do jovem casal e mais ninguém. Claro que o pai aceitou e não foi capaz de esconder sua felicidade e seus olhos lacrimejados ao ouvir a filha dizer que o aceitaria de volta. Meses depois, eles fizeram uma pequena cerimônia. Eles não aceitaram o dinheiro do pai e pagaram a festa toda com o seu dinheiro, mas tudo valeu a pena. Somente para ver Luísa caminhando até o altar usando o mesmo véu que sua mãe havia usado como uma homenagem por todo o apoio que ela deu, emocionando a todos os que estavam presentes. O pai de Luísa foi em direção a Murilo e deu um forte abraço em seu futuro genro, para dizer que estava tudo bem e que ele era bem-vindo na família desde que fizesse a jovem feliz. O rapaz ficou até desconcertado com a recepção calorosa e agradeceu ao homem, falando que como presente de volta gostaria que ele conhecesse uma pessoa muito importante, seu pai. A reação dele foi um choque. Questionou se era algum tipo de brincadeira, pois ele estava de frente com o seu fiel faxineiro da empresa, que o acompanhou durante décadas e viu o homem crescer com seu império. Mas antes que o humilde funcionário pudesse dizer uma palavra, o pai de Luísa interrompeu. Eu não consigo. Como minha filha pode se casar com o filho do faxineiro? Como ela vai sobreviver? Onde eles vão morar? Isso é inaceitável. Tudo fazia sentido agora, era por isso que Murilo era tão obscuro sob onde seu pai trabalhava. Mas antes que o preconceituoso pai pudesse dizer mais alguma coisa, o pai do noivo ergueu seu copo propondo um brinde. Iniciando um lindo discurso, enquanto celebramos Murilo e Luísa, eu me lembro do amor da minha vida, a falecida mãe do Murilo. Ela teria ficado tão incrivelmente orgulhosa de você, filho, e ela gostaria de ter certeza de que você teria uma bela casa para começar a sua vida juntos. Eu quero dar a você a escritura da nossa residência para torná-la seu lar. Já até tirei as minhas coisas. O jovem casal ficou chocado com esse enorme presente, mas ninguém ficou mais chocado do que os pais de Luísa. Eles sabiam que não poderiam competir, porque qualquer coisa que eles oferecessem, sua filha não aceitaria. Ele também se levantou para apertar a mão do seu fiel faxineiro, que por anos ele ignorou por ser apenas um funcionário do prédio, mesmo ele sendo um homem formidável.
Ele sabia que se Murilo fosse parecido com seu pai, sua filha seria feliz e segura para o resto de sua vida. Então, com muita tranquilidade, ele também ergueu o copo e disse em voz alta para uma pequena multidão: Gostaria de fazer um brinde aos mais novos membros da nossa família. Sejam bem-vindos.